Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Quid seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ritans cultura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Aivieres, por Thomas Merton. Em tradução das religiosas da Companhia da Virgem, editora Vozes Limitada, canal Le Conde. Capítulo 3. Aivieres, os albigenses, primeiro jejum de 7 anos. Não sabemos se Lutgarda ingressou em Aivieres antes ou depois da transferência desse mosteiro para o local em que finalmente se fixou. Em todo caso, a comunidade se estabeleceu definitivamente em Coutures-Saint-Germain, onde a santa passou os últimos anos de sua vida numa solidão relativa. Dizemos relativa porque, como adiante veremos, a fama de seus dons místicos e de sua grande santidade atraiu muitos visitantes ao mosteiro. Eram homens e mulheres de todas as camadas da sociedade em busca das orações e dos conselhos inspirados da monja. Entretanto, foi um grande progresso em comparação com Santa Catarina, pois aqui estava protegida pela mais rigorosa clausura e passava a maior parte do tempo em completo silêncio, uma vez que fora dispensada de toda responsabilidade em qualquer ofício na comunidade. Podia, enfim, dar-se como desejava a oração e a penitência. O Vale de Aivieres é ainda hoje um belo e recolhido sítio em pleno campo no sudoeste de Bruxelas. Confina, de fato, com o célebre campo de batalha de Waterloo. É uma região agradável, acidentada,
coberta de prados e de férteis campos, semeada de bosques e pequenas fazendas e regada por riachos ladeados de graciosos álamos. Nesse tranquilo recanto subsistem ainda alguns edifícios do convento e uma velha muralha da clausura. Resistiram às devastações dos séculos e às guerras que, por vezes, submergiram o vale com suas negras vagas de terror e de destruição. Por detrás dos brancos muros desse mosteiro dedicado à Mãe de Deus, Lutgarda encontrou, enfim, a vida a que aspirava. Aí, uma comunidade feminina não temia entregar-se a Deus em todo o rigor dos usos cistercienses, como eram vividos pelos monges de Cister, Claraval e Vier e de diversas centenas de outros mosteiros em toda a Europa. Cada noite, entre 1 e 2 horas, levantavam-se para cantar o ofício canônico, seguido, em certos dias do ano, e eram os mais numerosos, do canto do ofício dos mortos. Dirigiam-se depois à sala glacial que precede a aurora, para o claustro ou para a sala do capítulo, onde, sentadas, faziam sua leitura à luz das velas. Vinha em seguida, no inverno, o canto das laudes, e no verão, o de prima, depois do qual havia o capítulo das culpas, onde severas penitências eram muitas vezes impostas. Não era raro que um membro da comunidade recebesse, sobre seus ombros nus, a disciplina que lhe era aplicada por uma de suas irmãs. No inverno, as monjas iam para o trabalho, depois da terça e da missa solene. Continuavam neste labor até o primeiro sinal para a Noa. Havia, no entanto, uma interrupção para o ofício de sexta, que era recitado nos campos, se encontravam fora do mosteiro. No inverno, depois de cantada a Noa, mais ou menos às 2 horas da tarde, tomavam a única refeição do dia. No verão, o trabalho era dividido. Terminava a hora de sexta, vinha então a refeição, que era seguida por uma curta sesta no dormitório, e o trabalho continuava pela tarde afora. Entretanto, no inverno, essa refeição precedia um período de leitura e oração até a hora das vésperas. Cantadas as vésperas, tomavam no verão a ceia, e no inverno, em lugar da leve colação atualmente permitida na ordem, havia apenas os biberes, um pouco de vinho ou de cerveja fraca. No fim da tarde, ao declinar do dia, vinha a leitura em comum no claustro. Cantavam-se então as completas, e as monjas se retiravam para repousar sobre seus duros catres de tábuas recobertas de palha, num dormitório comum. Não gozavam ainda da intimidade proporcionada pelas pequenas celas separadas por tabiques, como em nossos dias. De modo geral, a vida se assemelhava muito à de um mosteiro de trapistas, ou de trapistinas na época atual, exceto que, embora fossem os jejuns mais rigorosos e prolongados, era permitido, ocasionalmente, servir no refeitório ovos e peixe. O ofício parvo de Nossa Senhora não era, nesse tempo, recitado no coro, mas sim na capela da enfermaria. A comunhão era menos frequente na Idade Média, e é quase impossível descobrir em que medida as irmãs recebiam a Sagrada Eucaristia. Geralmente não gozavam do privilégio da comunhão diária. As consuetudines, ou usos dos primeiros cistercienses, encorajavam a comunhão semanal e a prescreviam em certas grandes festas. Podemos dizer que na Igreja da Idade Média foi a ordem cisterciense que encorajou ao máximo a comunhão frequente. A liturgia era então bem mais simples, não como a conhecemos hoje, e cantava-se o ofício divino integralmente todos os dias. Os primeiros cistercienses, pais de nossa ordem, foram extremamente rigorosos no que diz respeito à ornamentação. Tudo que pudesse lisonjear o gosto ou servisse apenas para estimular a curiosidade natural não era admitido nas igrejas cistercienses.
Consequentemente, os coros e santuários de nossos antigos mosteiros, na Idade de Ouro da Ordem, foram extremamente simples e austeros. Não podemos deixar de observar que, desde o tempo em que foram postas de lado as regras determinadas por nossos pais em matéria de simplicidade litúrgica, jamais tivemos, em parte alguma de nossa ordem, uma mística da envergadura de Santa Lutigarda, da bem-aventurada Ide de Nivelle, da Santa Gertrudes, da Santa Mechtilde, e ainda menos de Santo Aelred ou de São Bernardo. Qual foi a razão desta austeridade de vida? Os primeiros cistercienses demonstraram grande simplicidade e espírito prático na maneira pela qual exprimiram o fim que tinham em vista. Queriam observar a regra de São Bento à letra, mas não se estenderam em explicações teóricas sobre as razões que tinham para fazê-lo. Concentraram antes seu esforço em exprimir, por termos tão claros quanto possível, exatamente o que entendiam por observar a regra à letra, e o que isso poderia significar. Da legislação esboçada no Exordium Parvum, pode-se inferir que o fim visado pelos primeiros cistercienses foi eliminar da vida beneditina todos os inúteis acréscimos e as mitigações que, no decorrer dos séculos, havia acumulado, e voltar ao puro ideal do grande patriarca do Ocidente. Isso pode ser resumido do seguinte modo: vida inteiramente devotada de Cristo, pela autorrenúncia, por meio da total obediência, em espírito de fé a um superior, e pelo culto público de adoração, o ofício divino, ou Opus Dei. São Bernardo parece haver encontrado na Santa Regra a expressão máxima do beneditinismo, nas últimas linhas do capítulo sobre a humildade. Aí São Bento nos diz que, abre aspas, o monge que atingiu os últimos degraus da humildade chega a esse amor de Deus que, sendo perfeito, expulsa todo o temor. Começa então a seguir por amor todas as observâncias que outrora praticava pelo temor de perder a alma ou de recair nos antigos hábitos de pecado. Agora, porém, observá-las-á sem dificuldade nem repugnância, como se fora naturalmente, com a facilidade de um hábito adquirido. Não mais será impelido pelo temor do inferno, e sim pelo amor de Cristo, e pelo bom hábito que em si desenvolveu, e o prazer que encontra na virtude como tal. Fecha aspas. Em outras palavras, São Bernardo considerava a vida beneditina como vida de puro amor a Deus, na qual penitência e mortificação são essenciais, pois temos necessidade de nos despojar de nossa vontade própria e de nosso amor próprio, que se opõem irrevogavelmente ao amor de Deus, como fonte de todo temor, toda ignorância, todo pecado e toda infelicidade em nossa vida, já que nos separam daquele que é unicamente a nossa felicidade. O melhor meio de realizar essa purificação é sempre a obediência, a vida comum, o trabalho manual e a observância contínua da regra. A expressão fundamental positiva de nosso amor a Deus consiste em oferecer-lhe nossa adoração em união com Cristo, os santos, os anjos e toda a Igreja, por meio do ofício divino e da Santa Missa. Expressão, entretanto, que deve ser completada pela oração mental do monge, na união afetiva constante a Deus em tudo o que faz, nos momentos livres dedicados à leitura meditada, lectio divina e à contemplação. Se a regra não determinava claramente que o monge está destinado a levar vida contemplativa e mesmo de união mística com Deus pelo amor, São Bernardo e os teólogos cistercienses de sua escola tornaram evidente que nisso consistia a perfeição da vida monástica, tal como a entendiam. Foi esse ideal de uma vida de amor a Deus sem medida
que atraiu Santa Lutgarda ao claustro cisterciense. E, aliás, devia ela acrescentar algo do que lhe era próprio ao misticismo de São Bernardo. O ideal da reparação, pelo qual nos oferecemos para sofrer e expiar em lugar de outrem, como sendo uma das mais excelentes e perfeitas expressões de nosso amor a Deus, não havia atingido na doutrina de São Bernardo, nem aliás na de nenhum dos padres da Igreja que o precederam, o alto grau e o cuidadoso desenvolvimento a que deveria atingir com os místicos dos tempos modernos, especialmente na época de Santa Lutgarda, com ela própria e outras cistercienses, e com São Francisco de Assis e seus companheiros, e mais tarde com a grande carmelita Santa Teresa. Mais explicitamente, contudo, em nossos dias, com Santa Gemma Galgani, Santa Teresa de Lisieux e Teresa Neumann. Há poucos santos na história da Igreja, nos quais o ideal do sofrimento, em substituição a pecados de outrem, tenha sido melhor desenvolvido do que em Santa Lutgarda. Esse desenvolvimento começou, na verdade, a atingir plenamente seu objetivo no momento em que ela entrou em Aivierres a fim de se tornar cisterciense. Antes, porém, de considerarmos a forma que essa vida de sofrimento e reparação irá tomar, é preciso fazer uma pausa para examinar as condições sociais que lhe foram a ocasião. Muitas razões houve para que a filosofia escolástica e a teologia católica alcançassem tão alto grau de perfeição no século XIII. Um dos mais importantes fatores dessa expressão foi a presença de várias e obstinadas heresias, bastante espalhadas, que exigiam a fundação de uma ordem tal como a que seria em breve fundada por São Domingos, uma ordem dedicada à pregação e ao ensino da ciência sagrada. Até aqui, nada de surpreendente. O que, no entanto, a muitos poderia parecer espantoso é o fato de uma obscura monja contemplativa, num recém-fundado mosteiro de Brabante, ter sido por Deus escolhida para desempenhar papel importante na luta contra a heresia, sem com isso deixar a clausura de sua comunidade. A vida de penitência e reparação de Santa Lutgarda estava explicitamente dirigida contra a heresia albigense. O vocábulo albigense é, por vezes, considerado como um termo genérico para designar todas as heresias derivadas do maniqueísmo que pululava na França, na Itália e na Alemanha, nos séculos XII e XIII. Talvez a palavra cátaro seja mais acertada, desde que sugere princípios comuns a todos esses grupos, enquanto que os albigenses, propriamente falando, eram somente os cátaros que predominavam no Languedoc. A cidade de Albi, de modo algum, foi o berço dessa heresia. Difícil seria dizer de onde surgiu. As cinzas do maniqueísmo, do gnosticismo e de muitas outras heresias se haviam mantido latentes durante vários séculos. O contato com o Oriente, por ocasião das cruzadas, muito tinha feito, sem dúvida, para lhes reavivar as chamas. Além disso, a sociedade se achava preparada para esses movimentos. O desmoronamento do sistema feudal, unido à emancipação das comunas, havia criado uma classe numerosa, independente e cheia de vigor, a dos artesãos e comerciantes. Estes olhavam o mundo que os cerca com uma curiosidade ávida e um interesse que não aspirava à erudição das escolas, mas que, entretanto, exigia algum sistema popular de filosofia e teologia, alguma resposta fundamental às interrogações sobre a vida. Essa fome não mais podia ser saciada unicamente pela liturgia da Igreja. A culpa não se achava na liturgia. Estava no fato de se haver a sociedade desenvolvido de maneira a arrancar os homens citadinos à harmoniosa integração numa vida em que o ciclo litúrgico e as estações do ano se moviam em conjunto. Perderam com isso o profundo senso litúrgico possuído pelas gerações anteriores. Em seu lugar, tinham adquirido uma curiosidade vagamente especulativa e superficial, ainda que verdadeira.
Essa curiosidade era inevitável e boa em si. Devia, porém, ser satisfeita por boa pregação nas igrejas e sólida instrução religiosa. Por outro lado, os cristãos tinham necessidade de uma forte vida sacramental, mas essa vida, na Igreja da Idade Média, se havia enfraquecido. A comunhão frequentemente era quase desconhecida, e bem poucos eram os padres que celebravam diariamente a missa. Muitos ofereciam o santo sacrifício apenas uma vez por semana, e alguns ainda menos frequentemente. Milhares de fiéis não haviam sido crismados, nem feito a primeira comunhão. Temos a tendência de considerar a Idade Média como uma época em que os espíritos estavam todos plenamente conscientes das verdades da fé. Contudo, não é inteiramente exato. Os homens viviam numa atmosfera criada por uma cultura fortemente cristã. Seus espíritos e seus corações estavam profundamente imbuídos pelas tradições cristãs e suas almas se achavam admiravelmente dispostas a crer em Deus e a amá-lo. Entretanto, a crença degenerava com demasiada frequência em incredulidade, enquanto por vezes os dogmas fundamentais da fé eram ignorados. No século XII, São Pedro de Tarentese encontrou na sua diocese, situada numa região montanhosa da França, muita gente que não somente jamais fora crismada, mas nunca ouvira falar no Espírito Santo. Era uma época de extremos, e o grande número de santos não nos deve impedir de ver, a seu lado, quantidade de hereges, simoníacos, cismáticos e apóstatas. As populações novamente constituídas nas comunas que surgiam, agitadas por um fermento de revolta, recebiam geralmente pouca ou nenhuma instrução cristã sólida. A pregação estava reservada aos bispos, e não havia, por certo, uma pregação regular, aos domingos, feita pelo vigário. Assim, ao perder o contato com a igreja e a sua vida litúrgica, os homens dificilmente encontravam com que satisfazer a ânsia que experimentavam em relação às verdades fundamentais, a não ser que pertencessem à minoria capaz de seguir com inteligência as discussões das escolas nas cidades como Paris, Bolonha ou Oxford. Restava, entretanto, nas comunas, um grupo indefinido de grande número de pessoas semi-instruídas, homens de espírito ativo e curioso, e almas ávidas de experiência religiosa, prontos a se tornarem a presa de quem os atraísse por meio de argumentos novos e convincentes. Nesse mundo semi-intelectual, havia muitos charlatães. Havia também espíritos sinceros, mas pouco esclarecidos. Essa combinação de ignorância, sede de verdade, improbidade intelectual e consciências desviadas fez nascer diversas heresias, sendo a pior de todas a dos cátaros. Se a heresia dos cátaros se estendeu rapidamente por causa do despertar de muitos espíritos, dada a curiosidade em relação às coisas novas e à especulação, pelo menos em nível elementar, não quer isso significar que a atração que exerceu foi principalmente intelectual. Ao contrário, talvez os dois maiores fatores do sucesso que alcançou foram seu caráter pseudo-místico e o violento e desequilibrado ascetismo que pregava. Ainda mais, essa heresia estava admiravelmente preparada para se estender com rapidez e eficiência, porque era controlada por uma minoria, uma elite extremamente ativa e sincera de sectários intransigentes, que influíam sobre os outros tanto pelo exemplo quanto pela palavra. Essa minoria foi, propriamente falando, a seita dos cátaros. Eram eles os iniciados, os eleitos, os verdadeiros devotos da religião herética. Eram os únicos que se haviam submetido ao ritual do pseudo-batismo, que nunca era administrado sem um período prévio de longa e rigorosa disciplina. Somente eles tinham acesso às doutrinas da seita, sendo a maior parte delas secreta e vedada aos de fora. Não eram os cátaros principalmente pregadores ou propagandistas.
fiavam-se mais no exemplo do que nos sermões. Se pregavam, sua pregação era em grande parte demolidora. Dirigia-se contra a Igreja e seus sacramentos. Talvez jamais tivessem conseguido que os homens lhe dessem ouvido quando lançavam seus ataques contra os dogmas da encarnação, da Eucaristia, da Igreja, etc., se não lhes fora dada a possibilidade de dirigir os mais incisivos golpes contra a vida moral do clero, particularmente a avareza e a ambição mundana dos abades e prelados. A riqueza, a pompa, o luxo e frequentes vezes a crueldade e sensualidade dos clérigos mundanos aparecia em notável contraste com a vida terrivelmente austera dos cátaros. Praticavam eles pobreza absoluta, detestavam a carne e tinham horror patológico a tudo que se refere ao sexo e aos seus desejos. Horror que era, contudo, demasiadamente desequilibrado para os livrar de cair secretamente nas mais diabólicas corrupções da paixão natural. As doutrinas cátaras ilustram bem os extremos em que o mal esclarecido e desequilibrado zelo religioso pode cair quando entregue a si próprio. A excentricidade e a singularidade na vida religiosa podem, muitas vezes, ter por explicação uma paixão desajeitadamente recalcada que irrompe novamente cobrindo-se de algum rude disfarce, sem que a consciência deformada e mal instruída da vítima seja capaz de o notar. Quem quer que possua, em matéria de psiquiatria moderna, um ligeiro verniz, poderá adivinhar o que ficava por detrás das doutrinas ascética e moral, estranhamente emaranhadas, dos cátaros. O próprio âmago da vida espiritual desses hereges era um horror mórbido ao sexo e à carne, horror a tal ponto extremo que dificilmente se distinguia da fascinação. Toda a louca estrutura da doutrina dos cátaros tinha por base esse horror. Acreditavam que a carne, o corpo do homem e toda a criação material eram absolutamente maus e imundos. Tudo isso fora criado pelo demônio, a quem haviam elevado de direito à categoria de primeiro princípio na ordem do mal, como Deus é o primeiro princípio na ordem do bem. Dessa forma, o mal se tornava algo de positivo, uma entidade real. Entre essa entidade e a entidade boa, reinava um eterno conflito. Os homens teriam sido envolvidos pela queda no meio dessa revolução cósmica. As almas dos homens eram, na realidade, anjos decaídos encarcerados, em punição, nos impuros corpos humanos, imersos na imundície da criação material. A libertação dessas almas teria sido efetuada pelo Filho de Deus, o Cristo do Novo Testamento. Mas Cristo nunca se teria encarnado, pois toda a carne era imunda. Assim sendo, não podia ele nem morrer nem ressuscitar dentre os mortos. Esses dogmas, portanto, eram apenas ilusões. De fato, segundo os cátaros, a maior parte do Novo Testamento só continha ilusões. Muito pouco conservavam como revelação. Além disso, haviam anteriormente rejeitado o Antigo Testamento por ter sido, diziam, escrito pelo demônio. Esses hereges mostraram-se especialmente violentos em seus ataques contra o sacerdócio e o santo sacrifício da missa. Uma vez que a carne era má e a vida corporal uma desgraça quase irreparável, os cátaros concluíam logicamente ser o matrimônio um artifício do diabo, que lhe permitia estender seu império sobre a parte espiritual do mundo, encorajando a procriação e encarcerando muitas outras almas na carne. Consequentemente, ensinavam que todo aquele que persistisse em viver no estado matrimonial até a morte não poderia ser salvo. Podemos facilmente imaginar os efeitos produzidos por essa doutrina sobre os não iniciados, isto é, aqueles que não se haviam consagrado à vida de inflexível ascetismo dos eleitos.
Daí resultou um desprezo da moralidade sexual e a completa destruição da vida de família. Pior ainda, esses homens desviados acreditaram que os pecados da carne não acarretavam nenhuma responsabilidade, pois tais pecados eram simplesmente obra do demônio. A carne estava inteiramente sob o seu poder. A alma não podia ser taxada de culpa, pois o homem não era livre para resistir. O ponto culminante dessa louca concepção da vida foi o ascetismo dos chamados perfeitos. Estes se recusavam a comer carne e ovos e não bebiam leite, porque, segundo eles, estas coisas eram corrompidas pela geração animal. Ignoramos os pormenores de suas práticas ascéticas enquanto meios para atingir a contemplação. Podemos, entretanto, concluir que eram, em grande parte, questão de auto-hipnotismo. Finalmente, se um desses eleitos não conseguisse colocar-se em estado de êxtase por algum outro meio, era-lhe lícito libertar a alma da carne, recorrendo ao suicídio. O maior perigo da heresia dos cátaros foi, precisamente, sua pretensão a uma espiritualidade mais alta e mais pura do que a da Igreja. De fato, todos esses erros eram apresentados em nome de uma mística exaltada, a única, consideravam eles, capaz de levar o homem à união com o grande princípio espiritual de todo o bem, de toda a verdade, de toda a luz. O demônio e nossas potências naturais podem, à custa de esforços e de práticas ascéticas, produzir certos estados que se semelhavam vagamente a estados místicos. Podem, igualmente, auxiliados pela imaginação, provocar em nós sensações de intenso prazer interior. Não há dúvida, portanto, que, uma vez aprendida essa técnica, entre aspas, os que a empregavam fossem inebriados pela sensação de uma nova e alta experiência, ficando convencidos de que haviam, enfim, encontrado o caminho da santidade e da alta contemplação. A Igreja, entretanto, não cruzara os braços, deixando aos cátaros inteira liberdade. Mas até o tempo de Inocêncio III reagiu esporadicamente e sem grande coordenação. Mesmo os esforços desse grande pontífice no início falharam. Ele convocara os monges contemplativos dos mosteiros pertencentes à ordem, então mais poderosa e fervorosa da Igreja, para combater a heresia. Mas a missão dos abades e monges cistercienses, que, por ordem do Papa, foram pregar em Languedoc, não foi bem sucedida. A vocação dos monges brancos não era pregar. Foi antes o sangue do mártir cisterciense, o bem-aventurado Pedro de Castelnau, que ajudou a preparar o caminho àqueles que o próprio Deus haveria de suscitar para vencer a heresia. São Domingos e sua austera ordem dos pregadores, consagrados à vida de pobreza absoluta, de oração, de pregação e de estudo. Todos esses esforços, no entanto, teriam falhado se Deus não houvesse preparado as almas dos verdadeiros místicos, almas apostólicas, totalmente abertas à ação de seu divino Espírito, almas dispostas a receber, em toda a sua plenitude, a torrente de fogo do seu amor e prontas a espalhar esse fogo sobre o mundo da heresia. Quis Deus que a falsa mística dos cátaros fosse consumida e destruída pelas chamas purificadoras de amor divino que os santos dominicanos, franciscanos e cistercienses acenderam. É possível que o desejo de uma vida mais perfeita de oração e de sacrifício, como vítima de reparação pela heresia dos cátaros, tivesse influenciado o ingresso de Santa Lutigarda em Aivierres. Seja como for,
Esse ideal começou a exercer forte impressão sobre sua vocação mística, logo após ter professado como cisterciense. Foi-lhe de fato anunciado pela Mãe de Deus que sua vocação especial seria a de se oferecer como vítima pelos hereges. Apareceu-lhe a bem-aventurada Virgem Maria, cheia de angústia. À vista dessa dor, a monja sentiu-se profundamente tocada e exclamou: qual a causa do teu sofrimento, ó Senhora muito amada? Vejo o teu rosto transtornado e tão pálido. Tu, a cheia de graça. A Virgem das Dores explicou: vê meu filho mais uma vez crucificado pelos hereges e maus cristãos. Mais uma vez lhe escarraram no rosto. Tu, portanto, faze penitência e jejua 7 anos para apaziguar a cólera de meu filho, que está suspensa sobre toda a terra e a ameaça. A visão desapareceu. Lutgarda, com o coração abrasado de desejo de fazer penitência pelos pecados do mundo, começou o primeiro de seus 3 jejuns de 7 anos. Nesses períodos de jejum, nutria-se apenas do pão e da bebida comum do mosteiro, que era a cerveja fraca. Jejuns extraordinários como esse já haviam sido praticados na igreja antes de Santa Lutgarda. Na verdade, o regime comum dos antigos padres do deserto pouco melhor fora do que isso. Entretanto, não se costuma considerá-los miraculosos. No caso, porém, de uma mulher e de alguém cuja constituição física não era das mais robustas, um tal feito é evidentemente mais notável. A fim de afastar qualquer dúvida possível sobre seu caráter miraculoso, Deus o confirmou pelo seguinte sinal: a santa foi solicitada diversas vezes, pela obediência, a tomar algum alimento além do pão. Foi-lhe, porém, fisicamente impossível engolir qualquer coisa, nem mesmo uma fava, como faz notar seu biógrafo. Acrescenta ele que os jejuns de Lutgarda, em lugar de enfraquecer-lhe a saúde, serviam para aumentar-lhe as forças e o poder de resistência. Esse primeiro jejum de 7 anos foi seguido por um segundo e um terceiro, o qual apenas se diferenciou dos precedentes por alguns pormenores insignificantes. O segundo, inspirado igualmente por uma revelação, teve por finalidade não unicamente os maus cristãos e os hereges, mas os pecadores em geral. Dessa vez, a santa, além do pão, acrescentou ao seu regime alguns legumes. Enquanto perduravam esses jejuns, Lutgarda sentia cada vez mais o caráter especial de sua vocação gravar-se-lhe profundamente na alma por visões quase cotidianas que ocorriam durante a missa. Via Jesus de pé, ante a face do Pai Celeste, mostrando-lhe suas chagas, que pareciam ter sido recentemente abertas, inundadas de sangue. Voltando-se para Lutgarda, Nosso Senhor lhe dizia: não vês como me ofereço inteiramente a meu Pai por meus pecadores? Desejaria que, do mesmo modo, te oferecesses totalmente a mim por meus pecadores, e que afastasses a cólera que se inflamou contra eles em punição de seus pecados. Meus pecadores. Essa expressão é repetida 2 vezes na narrativa de Tomás de Cantipré. Sente-se que o contato com a santa deixou seu biógrafo profundamente compenetrado e consciente da significação dessas palavras. Graça que Lutgarda recebera diretamente dos lábios de Cristo em sua visão. É verdadeiramente a voz do amor de Cristo que ouvimos nessas palavras,
daquele amor que o conduziu à cruz para salvar os pecadores e resgatá-los do inferno. Os pecadores pertencem ao amor infinito que os criou e que os sustenta a cada momento de sua existência. Mas por um título especial, pertencem a Jesus, a seu sagrado coração, pois, morrendo por eles pregado na cruz, ele os adquiriu e os fez seus. Os místicos do Sagrado Coração compreenderam melhor do que todos os outros com que intenso desejo esse amor leva continuamente a humanidade glorificada de Cristo a interceder no céu por seus pecadores. No entanto, ainda mais, as súplicas do Sagrado Coração ecoam e se prolongam através do corpo místico, que vive da sua vida e do Espírito Santo, que é a caridade desse coração. Quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Cristo pode, na verdade, falar de seus pecadores como o faz de suas mãos e de seus pés ensanguentados, pois são os pecadores realmente parte dele e de seu corpo místico. São seus membros feridos. Talvez tenham de ser amputados para salvar os outros membros que se conservam ainda sãos. Estes, entretanto, rogam por aqueles, unindo suas orações e lágrimas às de Cristo, sua cabeça, e às do Espírito Santo, seu coração. Foi isso que Santa Lutgarda e tantos outros fizeram na terra e continuam a fazer no céu. O terceiro jejum de 7 anos da Santa se realizou no fim de sua vida. Teve por finalidade uma intenção mais específica e urgente do que os primeiros. Em 1239 ou 1240, Cristo apareceu-lhe uma segunda vez, prevenindo-a de que sua igreja estava exposta aos ataques de um poderoso inimigo, ataque esse que resultaria em grande desgraça para as almas, a não ser que alguém se comprometesse a sofrer a fim de obter a graça de Deus. Foi então que Lutgarda começou o terceiro e último jejum. Deveria morrer no 7º ano deste. Mas sua morte seria serena, pela confiança na vitória. No ano que a precedeu, pôde dizer a Tomás de Cantipré: caro amigo, não te aflijas. Este homem que secretamente deseja derrubar a igreja, ou será humilhado pelas orações dos fiéis, ou deixará esse mundo em breve, o que trará paz à igreja. Entretanto, na época em que Tomás de Cantipré escrevia, essas profecias não se haviam ainda realizado. Realizar-se-iam, porém, dentro de um pouco, motivo pelo qual, sem dúvida, não se arriscou a nomear o inimigo, que era, muito provavelmente, o imperador Frederico II. Esse príncipe, culto e cético, devorado pelo orgulho e a ambição, entregue a uma vida de prazer, mal conseguia dissimular seu desprezo pela igreja e pela religião cristã, por toda a religião, aliás, e mesmo pela própria noção de Deus. Ouviram-no até declarar que 3 impostores, Cristo, Moisés e Maomé, haviam levado o mundo à ruína. Podemos supor que personagens como Frederico II estavam destinados a reconstruí-lo pela incredulidade, a libertinagem e a guerra. Contavam também dele que, vendo certo dia um sacerdote levar o Santíssimo Sacramento a um doente, exclamara: por quanto tempo ainda durará essa comédia, hã? Frederico encontrara em Gregório IX um decidido e poderoso adversário. Na época em que a Santa Lutgarda iniciava o seu terceiro jejum, a luta atingira o ponto crucial.
O Papa não conseguira persuadir São Luís, rei da França, a combater contra o imperador, pois Luís se recusava a violar os tratados que seu pai firmara com o imperador. Decisão essa muito feliz para Frederico II, e que este, provavelmente em segredo, taxava de fraqueza. Ele próprio se tornara notável pelo descaso dos tratados e acordos que não considerava favoráveis a seus planos. Em 1242, o Papa convocou um concílio geral. Frederico tinha amplas razões para temer as intenções do pontífice. Mandou então que seus soldados no Piemonte, na Ligúria e nos Alpes prendessem todos os bispos e prelados que, vindos da França, se dirigiam ao concílio. Um grupo de abades cistercienses, em que se achava o bem-aventurado Guilherme, ex-abade de Viers e abade de Claraval, foi capturado em pleno mar e lançado ao cárcere. O bem-aventurado Guilherme morreu em consequência desta detenção. Na ocasião da morte de Santa Lutigarda, a Igreja, tanto quanto se podia prever por meios naturais, se achava ainda em grave perigo por parte do imperador. Entretanto, pouco depois, as profecias da santa foram ambas realizadas. Frederico II foi deposto, e em seguida morreu repentinamente em 1250, aos 56 anos. Ao lançar rápido olhar sobre os 3 extensos jejuns de Santa Lutigarda, antecipamos o curso da narrativa e demos ao leitor vista ampla e geral de sua vida cisterciense. Resta-nos apenas completar o quadro por breve menção de muitos outros sofrimentos interiores e exteriores, sendo o maior a cegueira que veio juntar-se, no fim de sua vida, às demais aflições. Será narrado em lugar próprio. Dissemos que, quando Lutigarda fugiu do mosteiro de Santa Catarina, foi na tentativa de encontrar em Aivierres não somente regra mais austera, maior penitência e vida mais solitária, mas ainda para escapar ao fardo do superiorado. O fato de ser desconhecida no Brabante e de a princípio não conhecer o francês não bastaria para protegê-la contra semelhantes responsabilidades, tanto em Aivierres como em alguma outra comunidade cisterciense situada na região dos valões de língua francesa. Na verdade, quando a fama de Lutigarda começou a se estender para além dos muros da clausura de seu novo convento, várias novas fundações a quiseram por prioresa, contanto que aprendesse o francês. Seria dar prova de pouca compreensão e estima, pela simplicidade e ingenuidade de Lutigarda, pretendermos que tenha recusado deliberadamente aprender o francês a fim de fugir à sua responsabilidade. Tomás de Cantipré nola representa correndo para junto de Nossa Senhora e a seus pés implorando seu auxílio, caso lhe acontecesse adquirir, de algum modo, certo conhecimento da língua francesa, ou pelo menos da variante falada na Flandre Ocidental. Nossa Senhora, em uma visão, a tranquilizou, e, até o dia de sua morte, Lutigarda jamais conseguiu falar uma única palavra de francês, pelo menos no curso ordinário e comum dos acontecimentos. É manifesta a sabedoria na escolha divina que levou Santa Lutigarda a Aivierres, de preferência a Herkenrode, onde nunca poderia ter evitado assumir alguma posição de responsabilidade. Vemos nitidamente que Deus a destinou a permanecer na obscuridade e a dedicar toda a sua vida a Ele só, diretamente, na contemplação e penitência. Esse é um favor que de nenhum modo ele reserva para todas as suas almas eleitas na vida contemplativa. Muitas vezes são as que se sentem mais atraídas à oração e contemplação que ele chama a uma vida semiativa de administração, nas tarefas espirituais ou mesmo temporais do mosteiro. O conflito interior que daí resulta tem grande valor como purificação e, por vezes, conduz rápida e eficazmente à santidade.
Santa Lutgarda, contudo, não estava destinada a trilhar o caminho comum. O temor de aprender, talvez, a falar o francês e ser em seguida escolhida como superiora de alguma comunidade era insignificante em comparação com certas dúvidas interiores. Estas giravam sobretudo em torno de sua oração e do estado de sua alma, e a atormentaram nos primeiros tempos em Aivierres. Em primeiro lugar, vinha o escrúpulo acerca das distrações durante o ofício divino. No seu intenso fervor, Lutgarda tornou-se vítima da sutil, mas não incomum tentação, na qual o espírito maligno se disfarça em anjo de luz, de maneira a desviar e torcer as consciências puras. Todo escrúpulo tem um pouco essa característica. O coro de um mosteiro contemplativo lhes fornece terreno fértil para crescimento. Lutgarda começou a observar qual a medida da atenção que dava ao ofício, chegando à conclusão de que estava obrigada a recitar as horas sem jamais desviar, voluntária ou involuntariamente, a atenção da oração que fazia, fosse santo ou não o pensamento que lhe viesse. Determinou então que pensaria unicamente nas palavras dos salmos, naquilo que significavam. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Aivierres, por Thomas Merton. Em tradução das religiosas da Companhia da Virgem, editora Vozes Limitada, canal Le Conde. Capítulo 3. Aivierres, os albes de que ficasse livre das distrações. O Senhor, porém, compadeceu-se dela, e tanto para o seu bem quanto para o nosso, tirou-a desse estado por meio de uma revelação sobrenatural. Fez saber à santa que, por causa de sua boa vontade, as orações que fazia eram-lhe inteiramente agradáveis, e que nelas havia o que nelas havia de defeituoso, ele supria com seu próprio amor e seus méritos. Devemos notar aqui duas coisas. Primeiro, nesta revelação, Nosso Senhor disse a Santa Lutgarda que o ofício, recitado por ela, lhe era agradável. Em seguida, que era, entretanto, defeituoso. O único defeito, está claro, de que se trata aqui é o inevitável vaguear da mente devido à fraqueza humana. Há, portanto, unicamente como conclusão o seguinte: já que mesmo as distrações involuntárias são, em certa medida, defeito na recitação do ofício, e desde que essas distrações são inevitáveis, Deus, em sua misericórdia, deseja suprir Ele próprio ao que há de defeituoso. Há, contudo, uma condição para isso. Devemos, ao menos implicitamente, reconhecer o defeito como sendo nosso e pedir-lhe auxílio e perdão. Quando o fazemos, podemos lucrar muito, tirando frutos de nossas pequeninas falhas. Um paciente e humilde esforço para nos mantermos recolhidos redundará muito mais em nosso proveito espiritual do que o faria a habilidade em recitar o ofício inteiro sem a mínima distração, como Santa Lutgarda pensava estar obrigada a fazer. É para nós motivo de consolação saber que mesmo os grandes místicos são purificados por provações, ansiedades, tentações e perplexidades muito semelhantes às do monge ou da religiosa comum. Isso, porém, deve ser mais que simples consolação. Não devemos nós, talvez, concluir que, se Deus nos prova no mesmo fogo, é porque desejaria fazer-nos chegar à mesma pureza e dar-nos as mesmas recompensas?
Isso não é certamente de todo improvável. Se não fazemos maiores progressos, a razão deve ser procurada no fato de não sermos tão generosos quanto os grandes santos na aceitação dessas provações. Deixamos de as reconhecer como graças, rebelamo-nos contra elas, ou então cedemos ao desânimo e acabamos por abandonar a luta.